Fala pessoal, tudo bem? Professor James aqui, trazendo esta questão de trigonometria, uma questão que vai fazer a gente relembrar sobre as relações fundamentais trigonométricas e as razões métricas aí no triângulo retângulo, né? Através dos ângulos notáveis. Eu vou trazer aí 3 métodos de resolução para encontrar o resultado dessa proposiçãozinha aqui para a gente. Vamos ler ela. Então, se o cosseno de alfa é igual a 1 sobre 2, com esse alfa no primeiro quadrante, qual é o valor da tangente de alfa? Vai ser o quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2, 1, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 sobre 2, ou letra E, nenhuma das alternativas. Pessoal, são 3 métodos, tá? Um deles, inclusive, não envolve cálculo, ok? É um método que vai trazer o seu conhecimento sobre as razões trigonométricas nos ângulos notáveis. Muita gente, só pelo fato de eu ter falado isso, já vai conseguir visualizar, ok, a resposta. Mas vamos a eles. O primeiro dos métodos vai envolver a relação fundamental trigonométrica principal, aquela que a gente aprende no comecinho, né, das relações fundamentais. É o caminho mais longo, não é o caminho mais simples, mas trago esses métodos porque vai trazer para você uma forma de julgar mais conveniente, né? Eu vou utilizar qual, professor? Simples, aquilo que você achar mais fácil. Para você vai ser mais legal de se encontrar o resultado, ok? Então vamos lá. Se o cosseno de alfa é igual a 1 sobre 2, com esse alfa no primeiro quadrante, qual o valor da tangente de alfa? Lembra que eu falei sobre a relação fundamental principal? Ela diz o quê? Que o seno ao quadrado de x, no caso, o seno ao quadrado desse alfa, mais o cosseno ao quadrado desse alfa é igual a 1. A relação fundamental principal, aquela que vai te ajudar a resolver aí 50% das questões aí envolvendo a trigonometria, ok? Então vamos fazer a substituição. Se o cosseno ele já deu, né? O cosseno a gente já sabe que é 1 sobre 2, o cosseno ao quadrado dele é só a substituição. Então nós temos que o seno ao quadrado desse alfa mais, no caso, eu já vou fazer a substituição, é 1 sobre 2. Lembrando que esse 1 sobre 2, pela relação fundamental, ele está o quê? Ao quadrado. Tudo isso aqui é igual a 1. Tranquilo? Beleza, vamos desenvolver essa potência. Então, nós temos que o seno ao quadrado desse alfa, mais 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Tudo isso é igual a 1, ok? E aí, professor, continua como? O 1 sobre 4 está aqui no primeiro membro, a gente passa ele para o segundo membro. E quando um termo troca de membro, pessoal, o que acontece com ele? Todo mundo sabe, né? Então, nós temos que o seno ao quadrado desse alfa, ele é igual a 1 menos 1 sobre 4, ok? Trocou de membro, trocou de sinal. O próximo passo, o que é? Multiplica pelo de baixo, ok? E subtrai pelo de cima. Tranquilo? Vai ficar calculando o mínimo múltiplo comum aqui? Então, seno ao quadrado de alfa, ele é igual a 4 vezes 1, 4 menos 1, 3 sobre 4. Ok? O expoente 2 passa para o segundo membro em forma de raiz. Professor, então vai ser raiz de mais ou menos 3 sobre 4? Não, lembra? Olha aqui, ó, primeiro quadrante. No primeiro quadrante, a gente sabe que o seno ele é positivo. Então, a gente já vai deixar positivo a raiz quadrada de 3 sobre 4. Podemos dar uma raiz para cada um, ou já podemos fazer direto, né? Sabendo que o seno desse alfa ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 não é exata, deixa ele dentro da raiz. Está aí a resposta, professor? Claro que não. Por quê? O que a questão pede? A tangente. Por relação fundamental, a gente sabe que a tangente o que é? A gente sabe que a tangente de alfa nada mais é que o seno desse alfa sobre o cosseno desse alfa, ok? A gente já tem seno e cosseno, então a gente vai fazer a substituição. Então, a tangente de alfa é igual. Qual é o seno? O seno a gente acabou de achar, não foi? Está aqui ele, ó. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Tudo isso dividido pelo cosseno de alfa, que já foi dado no enunciado da questão, que é 1 sobre 2. E aqui a gente vai ter o quê, pessoal? Uma divisão, peraí, professor, fala direito, sou professor de matemática, mas dá para falar direito. Então, nós temos uma divisão de fração, onde a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1, não preciso pôr o 1 no denominador. Então, a tangente desse alfa, ele é igual a raiz quadrada de 3 vezes 2, 2 raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Aqui, ó, corto esse com esse, temos que a tangente
de alfa nada mais é que a raiz quadrada de 3. E aqui está a resposta, letra C. Tá legal? Professor, muito comprido isso aí. Esse é um caminho largo, né? Aliás, é um caminho gigantesco para chegar no resultado. Mas calma aí, calma lá. Eu falei 3 métodos, não foi? Tem um mais eficiente? Tem. Vou trazer aqui para você. Vamos pegar um método mais eficiente. Calma aí, deixa eu pegar um papel em branco aqui. Um método mais eficiente vai te fornecer a resposta de uma forma mais rápida. Beleza? Vamos lá. Que método é esse, professor? Vamos olhar aqui para o cosseno. Por razão trigonométrica. O que é o cosseno, pessoal? O cosseno nada mais é que o quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Lembra, a gente está tratando de ângulo em triângulo retângulo, ok? Vamos colocar o ângulo alfa aqui embaixo, ok? Lembra, cosseno nada mais é que cateto adjacente sobre a hipotenusa, ok? CA sobre H. Então, se o ângulo ele está aqui, onde é que está o cateto adjacente? É o que está ao lado. Está aqui ele, ó, ele mede 1. E a hipotenusa, frente ao ângulo reto, está aqui ela mede 2. Queremos saber o valor do cateto oposto, porque com ele a gente vai conseguir encontrar a tangente. Não sei ainda, vou chamar ele de O. O de oposto, ok? Resolvendo aqui, e aí? Todo mundo visualizou? Temos um triângulo retângulo, temos o valor da hipotenusa, temos o valor do cateto adjacente, preciso do oposto. O que eu utilizo, professor? Isso mesmo que você está pensando. Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é 2, teremos que 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais C ao quadrado, que a gente chamou de O, ok? Vou colocar o Ozinho aqui. Então, a gente tem 4, que é igual a 1, mais o O ao quadrado. Vou inverter tudo. O ao quadrado é igual a 4 menos 1. O ao quadrado é igual a 3. Ok? O expoente 2, lembra o que vai acontecer com ele? Passa para o segundo membro em forma de raiz quadrada, aí também nos dando a mesma resposta, letra C. Tá, professor, chegou 2 métodos. Esse aí é mais tranquilo. E aí, qual é o terceiro? O terceiro, gente, é só vocês memorizarem. Lembra que eu falei para vocês? Memoriza a tabela de ângulos notáveis. Por quê? Qual é o bizu? Para uma questão como essa, é só você verificar o seguinte. Se o cosseno de alfa é 1 sobre 2, vamos descobrir qual é o valor do alfa. Olha para cá, gente. Qual cosseno vale 1 sobre 2? Ok? 60 graus. Então, se eu tenho 60 graus como cosseno, 1 sobre 2, significa o quê? Significa que a tangente desse ângulo, que é de 60 graus, olha, está aqui, ó. Então, se eu soubesse disso aqui, se eu tivesse memorizado como o professor sempre fala, eu não estaria perdendo tempo com esse cálculo ou com esse aqui que é gigantesco, né? E aí, pessoal, tranquilo? Questãozinha fácil. Daqui a pouco a gente vai ver uma questão parecida com essa que caiu em um concurso público desse ano, ok? É isso aí e até a próxima.